Estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E você já ouviu falar em plataformas que prometem acesso à saúde por um valor bem mais baixo, usando um sistema de financiamento coletivo? Elas não são planos de saúde, mas funcionam como uma comunidade em que todos contribuem para um fundo comum, que depois paga consultas, exames e até cirurgias. Mas será que isso é seguro? Quem entra nesse tipo de modelo tem garantia de atendimento? E se o dinheiro não for suficiente, o dinheiro que já está lá arrecadado? Existe alguma proteção para o consumidor? Hoje, no Consumo em Pauta, nós vamos entender como funciona o chamado crowdfunding na saúde e o que você precisa avaliar antes de aderir. Conversamos com Ana Júlia Goulart, que é graduada em Direito, com pós-graduação em Direito à Saúde e atualmente é mestranda em Direito Constitucional. E a Ana Júlia está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta e muito obrigado por aceitar falar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço, é um enorme prazer compartilhar um pouco deste tema que está tão em alta e poder compartilhar com os consumidores todas essas novas preocupações que são de extrema importância. Ana Júlia, então vamos começar já pelo básico. O que é um crowdfunding na saúde? E é um plano de saúde? É um consórcio? É um novo sistema que está chegando aí? Vamos lá. Primeiro ponto, e é muito importante nós esclarecermos, ele não é um plano de saúde. Ele, na realidade, funciona como um intermediário para o consumidor final. E a grande diferença é que os planos de saúde são regidos por um sistema próprio, através da Lei de Planos de Saúde e da Agência Nacional de Saúde. Então, existe um regulatório específico para os planos de saúde. Esses novos sistemas, que nós chamamos de fundos, sistemas de rateio, na realidade, eles são muito mais regidos pelo Código do Consumidor, porque eles fazem essa intermediação para o paciente com o destinatário final, que vai ser as consultas, os exames e toda essa cadeia médica que envolve. Peraí, deixa eu entender. Eu pago mensalmente uma mensalidade, um valor lá para um sistema desse, de fundo, aí para um determinado fundo, e se eu preciso de uma assistência médica, esse fundo é que vai buscar um plano de saúde, é isso? Ele vai buscar o destinatário final daquilo que você precisa, seja uma consulta médica, um exame médico, um tratamento específico. Ele funciona basicamente como um intermediador. Tá, então não tem nada a ver com planos de saúde mesmo, né? Não, eles são regidos por situações completamente diferentes. Apesar do plano de saúde também, em até determinado ponto, ser regido pelo Código do Consumidor, porque existe uma relação de consumo, eles passam pela fiscalização e a regência da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Esses novos tipos de rateio, fundos, eles são regidos exclusivamente pelo Código do Consumidor. Então quer dizer que o consumidor, de certa forma, tem uma cobertura caso ele venha enfrentar alguma questão, algum problema, ele tem que acionar via o Código de Defesa do Consumidor, é isso? Exatamente, Tá, exatamente. tá. E daí, claro que não existe nenhum tipo de fiscalização, né? O órgão que acompanha essa plataforma, essas plataformas, né? Os órgãos que vão acabar fiscalizando esses novos tipos de plataformas seria o PROCON, que é o responsável por organizar e fiscalizar as relações de consumo, até mesmo as plataformas de fiscalização hoje já instituídas pelo próprio governo, né? O gov.br, que são plataformas para que o consumidor possa vir e trazer as suas demandas em relação a essas novas plataformas de consumo. Mas eles não serão regidos e não serão fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde. Então, tem que partir uma demanda do consumidor nos órgãos de defesa do consumidor. Não existe, ao Perfeitamente. contrário, uma fiscalização já prévia, não. É a partir Não, do que o consumidor demanda. exatamente. E aí, pelo PROCON ou Exatamente. pelo consumidor.gov, pela plataforma Isso. consumidor.gov, tá? Agora, de que forma que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nesse processo, nesse fundo, nessa contratação? Grande parte das questões que os pacientes, ou os beneficiários desses novos sistemas encontram, via de regra, é por falha na relação de consumo, ou seja, pela falta de prestação de informação clara,
pela falta de prestação do serviço no momento que se necessita. Então, todo esse arcabouço, ele envolve a prestação de consumo que é estabelecida pelo Código do Consumidor. Então, a partir do momento que há uma falha na prestação, seja ela na informação ou na prestação do serviço como um todo, ela vai ser regida pela defesa do Código do Consumidor. Eu deduzo, então, que existe um contrato, né? O consumidor que adere Perfeitamente. a isso, ele tem que assinar um contrato, e esse contrato tem que ter Perfeitamente. todas as regras. É um contrato de adesão, como qualquer outro, ou é um contrato específico, pessoa por pessoa? Isso vai depender muito do tipo de empresa e como é que internamente essa empresa funciona via contrato. Pode ser um contrato de adesão, pode ser um contrato pessoa física exclusivamente de uma única pessoa em relação a esse intermediador. Mas vai haver um contrato e neste contrato vai estar estabelecido, assim como nos contratos de plano de saúde também, os limites, as carências, os procedimentos, os limites eventuais que possam existir nessa relação. Então, vai haver um contrato e ele vai ser a base para o consumidor. Esses pontos que você colocou agora seriam, então, os pontos de atenção que o consumidor deve ter ao assinar isso. Ele ler o contrato, isso são cláusulas restritivas, significa que elas devem estar de forma destacada no contrato, e o consumidor tem que Elas estar atento a elas. Nós sempre alertamos ao consumidor, e isso independente de ser plano de saúde ou ser esses novos sistemas de rateio e intermediação, que o consumidor esteja atento ao contrato e que ele, ao assinar, ele leia todo este contrato para que ele esteja ciente daquilo que está sendo proporcionado via contrato, porque hoje esses sistemas de intermediação, eles facilitam, de certa forma, para o consumidor, mas, sem dúvida nenhuma, eles não são tratados como planos de saúde, portanto, o consumidor ele deve ter atenção no momento da assinatura àquilo que faz parte ou não daquele contrato. Portanto, eu sempre falo, ao consumidor, ao assinar, 2 pontos. Sempre ler o contrato de forma muito atenta e guardar este contrato também, porque em eventual necessidade ele vai servir como base para que o consumidor possa procurar os órgãos necessários. Tá. Isso é um fundo coletivo, né? Eu deposito, você deposita e mais X quantidade de pessoas deposita. Tem alguma transparência? É obrigatório, nesse contrato, vamos falando também de contrato, tem que constar essas regras de como é administrado esse dinheiro que foi arrecadado? A regra é que sim. Considerando que nós partimos do Código de Consumidor, aquilo que o código já estabelece é a transparência em toda e qualquer relação de consumo. Então, é necessário que esses novos sistemas eles tenham uma plataforma que o consumidor ele possa ter ciência qual é o valor que tem neste fundo, qual é a reserva que este fundo possui, se os valores estão compatíveis com aquilo que se espera. Então, é necessário que haja transparência por parte dessas plataformas, sem dúvida nenhuma. Tá, e caberia, então, a plataforma oferecer isso para quem está Exato. aderindo a ela. Agora, num momento de alta demanda, será que teremos dinheiro suficiente para cobrir tudo? E aí, como fica essa situação se não tiver? Porque aí não Isso adianta é também um reclamar o consumidor.gov ou Procon, né? Não adianta. Exato. Essa é uma grande frustração, isso tanto para planos de saúde quanto para esses intermediadores por parte do consumidor, porque acontece, né? Chega um momento que se precisa e nem sempre no momento que mais se precisa se tem o atendimento esperado. E a frustração maior é porque o que se paga é justamente para que se tenha assistência necessária no momento que se precisa. Mas nem sempre isso acontece. O que geralmente nessas intermediações, nesses novos tipos de gestão de saúde acontece? Pode haver uma alta demanda ao mesmo tempo, então várias pessoas ao mesmo tempo solicitaram um determinado serviço, e aí essa nova plataforma ela vai estar limitada, às vezes, ao teto, né, os valores que vão chegar ao teto do limite que eles podem gastar, ou até a prestação de serviço, às vezes o final, né, não tem, seja o médico, seja a clínica, seja aquele serviço que o beneficiário precisa naquele momento. Então, pode haver essa situação, e aí o que a gente alerta é que num plano de saúde você está sendo cuidado e regido pela ANS, então você tem uma fiscalização regulatória, que é diferente desses intermediadores que
estão sendo regulados pelo Código do Consumidor, então o consumidor teria que procurar o PROCON ou esses outros órgãos para fazer as suas reclamações, as suas denúncias, ou caso contrário, aí a necessidade de recorrer judicialmente para que o juiz possa, de acordo com o contrato, por isso a importância de que o consumidor tenha total ciência daquilo que está sendo oferecido para ele, desde os limites de terapia, de acesso, os valores, para que ele possa estar respaldado no momento que precisar. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Daí eu fico pensando que aquele consumidor que de repente ele precisa daquilo e ele descobre que ele entrou numa furada, né? E aí o caminho é a justiça mesmo, né? Agora, se não existe uma empresa por trás disso, ou seja, tem que ser uma empresa para fazer isso. Se não existe uma pessoa jurídica, né, ele não tem nem como entrar na justiça contra essa situação, né? Exato, por isso que a gente sempre alerta ao cuidado, né? É importante que o consumidor ele tenha total ciência de qual é a empresa que ele está contratando. Por muitas vezes essas plataformas identificam a quantidade de consumidores que já fazem parte destes fundos, que trazem uma maior transparência. Então, nós sempre alertamos ao consumidor que ele tenha ciência de qual é a empresa que ele está contratando, antes de contratar, que ele tenha total ciência, por meio do contrato, de todos os serviços que estão sendo prometidos dentro dessa organização, para que a partir disso, no momento de falta de respaldo, ele possa recorrer, seja ao judiciário, seja ao PROCON. Caso contrário, fica muito mais complicado ao consumidor. Quando ele, né, está no escuro, é muito mais difícil para ele recorrer a alguém. Então, é importante que ele tenha ciência de com quem ele está tratando. E como que ele pode fazer isso? Como que ele pode checar se é realmente uma empresa que tenha estabelecida juridicamente, e se não é uma empresa, ele deve procurar os órgãos que administram, esqueci o nome agora do órgão, que administra empresas, é isso? É muito importante que haja uma pesquisa prévia pelo consumidor. Primeiro ponto, sempre a transparência da empresa em ser muito franca com os serviços que se oferece, com as carências que se possui, com os valores, com os tetos, com os limites. Uma empresa que oferece tudo a todo tempo, sem limitação, sem teto, sem carência, é sempre um primeiro ponto para o consumidor desconfiar. É preciso que ele seja tratado com a maior clareza possível. Posterior a isso, existem as plataformas digitais Reclame Aqui, do próprio PROCON, o gov.br, que ali estão diversas demandas e situações que outros consumidores enfrentaram e que foram trazidas a público. Então, ele pode ter uma ciência de como aquela empresa funciona. Se, caso teve uma situação ocorrida com um consumidor que não era o esperado, se aquela empresa fez
né, todo o necessário para resolver aquela situação, como foi resolvido, se houve rápida resolutividade por aquela empresa. Então, é importante que haja uma pesquisa prévia, até para o consumidor, às vezes que tem um pouco mais de experiência, consegue consultar ao Jus Brasil, por exemplo, que é uma plataforma jurídica, e ali tem os processos que aquela empresa sofreu. Então, para que ele possa evidentemente ter um arcabouço de confiança para tratar aquela empresa. Ou seja, não compre na pressa, né? Não adere na pressa. Vou Exatamente. parar, vou pensar, vou pesquisar, vou ver o que vocês são, quem vocês são. Exatamente. É isso mesmo, né? Agora, ele me parece muito, me lembra muito o modelo de um consórcio, né? Onde todo mundo se junta, só que o consórcio você tem uma SUSEP que controla isso, né? Aí não, mas é bem parecido, né? Um processo um modelo de consórcio, né? Metaforicamente, nós podemos dizer que sim, né? Existe uma coletividade que junta, faz os aportes e cria um fundo, mas a gente está lidando com saúde um pouco diferente, né? No consórcio você tem a aquisição de um bem e que você, ao final, não tem uma tutela ou uma urgência em relação à saúde. Então, metaforicamente, a gente pode pensar na questão da coletividade como um consórcio, mas na prática existe muito mais consciência e urgência do próprio consumidor em se adequar à situação e procurar sempre o melhor sistema que para ele faz sentido, né? E a partir disso, então, vir a contratar. Tá, o plano de saúde que trabalha com um modelo de mutualismo, né? Onde também todos pagam para todos têm. Uhum. Mas aqui a gente não pode ver como mutualismo, não, né? Em regra, a gente até analisa do ponto de vista do mutualismo. A questão é que você não tem um respaldo regulatório como um plano de saúde. Você não está regido sobre um respaldo como um plano de saúde. Mas o sistema lembra muito. Quem você indicaria essa solução que faria sentido? Que tipo de consumidor, de cidadão, poderia aderir a esse tipo de cuidado, de apoio na saúde? Olha, eu tenho muito cuidado com os meus clientes e eu sempre falo que é o tipo de situação que funciona como um intermediador e é para o tipo de consumidor que, de certa forma, busca um auxiliador ou até um facilitador na hora que ele necessita. Porque o plano de saúde, quando você necessita, você precisa fazer todo o trabalho de solicitar, de correr atrás, entre aspas, daquilo do que você precisa. Esses novos intermediadores, eles tendem a ser um pouco mais rápidos e um pouco mais flexíveis e acabam auxiliando o consumidor de certa forma de uma forma um pouco mais fácil. Então eu sempre digo, se você quer um auxiliador e um intermediador, apenas vale muito a pena. Agora, para você que já tem uma doença pré-existente, ou que necessita de tratamentos de alto custo, ou que está passando por um tratamento específico, ou está fazendo exames com uma certa recorrência, é importante que você esteja regulado sobre a Agência Nacional de Saúde e que você esteja abaixo de um sistema que funciona como plano de saúde. Pelo que entendi, aí não deve ter carência, pelo que entendi, não deve ter carência, mas Pode haver carência. Pode haver carências? Pode haver carência. Isso vai depender de empresa para empresa e de contrato para contrato. Não é algo que hoje é proibido. Então, vai depender da empresa, mas deve constar em contrato. E o consumidor ele tem que estar plenamente ciente de que ele vai cumprir carência. Tá, então, mas não é a regra geral, né? Não é a regra Não é geral. a regra geral. Esse sistema ou esse modelo vem da onde? Você tem uma ideia? Olha, eu não sei te dizer da onde que esse sistema ele iniciou. Aqui no Brasil, nós temos muito forte a questão do plano de saúde, mas para essas novas empresas é muito custoso se tornar um plano de saúde. Você passa por uma fiscalização muito grande, você está regulado pela ANS. Então, para essas empresas, por isso que grande parte bate tanto na tecla e debate tanto com a ANS o fato de não serem planos de saúde, de não se enquadrarem como planos de saúde para que não sofram as sanções e também não sejam regulados pela lei de planos de saúde como plano de saúde, porque é muito mais custoso, há uma fiscalização muito maior.
Uma outra questão que me veio agora na cabeça, quem indica o médico? É o sistema, é esse modelo, ou é o próprio consumidor que vai buscar o atendimento do médico, ou o laboratório para fazer os exames, ou até mesmo um hospital para fazer cirurgia? Via de regra, é o próprio sistema. É esse fundo que vai indicar ao consumidor, olha, nós temos um médico, o consumidor ele vai chegar com a demanda, né, eu preciso fazer tal exame, ou tal cirurgia, ou tal tratamento, e a plataforma vai falar, olha, para tal situação nós temos este médico, este hospital, esta clínica, e vai proporcionar ali ao consumidor um arcabouço de profissionais e clínicas que possam atender aquela demanda. Tá? Quer dizer, é uma opção, a gente conclui aqui que é uma opção para o cidadão, mas uma forma dele ter a cobertura de saúde, né, que é algo tão Exato. necessário, mas, ao mesmo tempo, uma questão para ele pensar e avaliar e conhecer bem antes de aderir, né? Exatamente. Eu sempre digo que vale a pena a comparação pelo consumidor. Esses novos sistemas, eles são sim muito mais baratos do que hoje uma mensalidade de plano de saúde. Então eu digo, é melhor você ter algo do que você estar sem respaldo. A gente sabe que hoje a saúde pública ela passa por filas muito grandes, por demandas muito grandes, que por vezes o paciente, a pessoa que demanda de um auxílio de saúde não vai ter de forma imediata. Então, por vezes, este consumidor ele vai acabar aderindo a esses novos sistemas para que ele possa ter como se fosse um plano de saúde, mas de uma forma mais barata, para que ele não tenha que pagar as altas mensalidades de plano de saúde. Então, em determinados momentos, realmente é válido, sim, que o consumidor tenha acesso a uma qualidade de saúde muito melhor do que muitas vezes ele teria num sistema único de saúde, mas é válido a comparação, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Acho que de- damos, demos o recado já aqui, demos as informações importantes para o consumidor final. Muito obrigada, Ana Eu Júlia, que pela agradeço. participação aqui. Muito obrigada, Ângela. Agradeço muitíssimo o convite e eu fico à disposição. Obrigada. E aqui a gente conversou hoje com a advogada Ana Júlia Goulart, que nos explicou sobre o crowdfunding na saúde, que pode aparecer uma opção mais acessível e, em alguns casos, até funcionar bem. Mas é fundamental entender que ele não é um plano de saúde tradicional e, portanto, não oferece as mesmas garantias. Além de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer decisão, o consumidor precisa ler o contrato, entender os limites e, principalmente, saber se está entrando em um modelo coletivo, onde o acesso ao recurso pode depender da disponibilidade do fundo. A informação é o melhor caminho para evitar frustração, especialmente quando o assunto é saúde. E a gente volta na próxima semana. Até lá!